Você, Marcos, você é quem precisa escrever a biografia do meu tio Ari. Mais do que um convite, mais do que um desejo, mais do que uma convicção. A frase proferida pela arquiteta caxiense Cristina Mioranza soava como que embalada pelo poder de um vaticínio, de uma determinação inabalável selada pelos deuses que zelam pela memória, aos quais rendo tributo, desde que passei a me dedicar ao trabalho de resgate historiográfico de gentes, de empreendimentos, de comunidades, de fatos e de atos. Esses são alguns dos trechos do pós-fácil do livro Algumas Tramas, um passeio pelo talento multifacetado de Ari Trentin, tanto o pós-fácil quanto a obra, de autoria do meu amigo jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst, que retorna aqui ao Café com Letras e a quem eu de imediato saúdo. Marcos, uma honra tê-lo conosco aqui. Uma honra voltar aqui conversar contigo, Fábio, sobre literatura e livros e cultura, né? Esse espaço sempre aberto. É um prazer. Tu tens te dedicado enfim, o multifacetado também vale para ti, porque a tua atenção, desde que tu te voltaste ao jornalismo muito mais de livros, né? E que é algo que muitos perseguem, mas que não é tão simples fazer, tanto pela demanda quanto pelo custeio, pela própria sobrevivência em si, mas tu conseguiste chegar nesse patamar, digamos assim. Aqui não é só aquela biografia pura e simples, nasceu em tal lugar, fez isso, foi aquilo outro e tal. Na verdade, nós temos um perfil biográfico do homem e da sua obra. E essa biografia mais crua, dos dados básicos, ela vai sendo meio que dissolvida no decorrer do texto. Mas eu abri por uma provocação de uma das sobrinhas do Ari Trentin, a Cristina Mioranza, citada aqui no pós-fácil, que te provocou ao longo de anos para que fizesse, então, essa obra, que ela começa a ser idealizada, se não estou enganado, em meados de 2017. Então, eu gostaria que tu recuperasses um pouco desse ponto que eu usei para abrir o programa, digamos assim. Realmente, Fábio, fazer uma biografia de Ari Trentin, isso eu fui percebendo ao longo desse trabalho. Eu não tinha nem como fazer algo simples e tradicional. O Ari não era uma pessoa simples e muito menos tradicional. E a obra reflete isso. A família do Ari Trentin tinha essa compreensão, né, da envergadura da importância do Ari Trentin em todas as áreas em que ele atuou ao longo dos 60 anos da vida dele. O Trentin faleceu em 2002, está fazendo 20 anos que ele morreu. Nasceu em 1942, foi uma vida curta de 60 anos, mas nesses 60 anos, em todas as esferas em que ele atuou, por isso o talento multifacetado, né, ele entrou de corpo e alma e ele deixou marcas indeléveis e perenes nessas áreas todas. A família tinha compreensão disso, da envergadura dele, da importância dele, da relevância dele, e tinham como projeto resgatar e perenizar a vida dele, né, por meio de um resgate biográfico. Ao longo de alguns anos, né, em vários momentos em que nos eventos culturais feitos pela cidade, pela região, quando eu encontrava a arquiteta caxiense Cristina Mioranza, sobrinha dele, sobrinha do Ari Trentin, né, sobrinha direta, ela sempre que me via, ela brincava comigo e dizia, né, brincando não, mas ela dizia: Marcos Kirst, você é a pessoa que tem que escrever a biografia do meu tio Ari. E virou um mantra. Isso, cada vez que eu encontrava, né, se eu via ela de longe, falava para minha esposa: ó, lá está a Cristina, ela vai vir me dizer, e dito e feito. Ela chegava: Marcos, você é a pessoa que tem que escrever a biografia do meu tio Ari. Até que eu me convenci disso, né? Uma verdade ou um mantra repetido vira verdade. Até o dia que eu assumi e falei, realmente incorporou o personagem. A pessoa que tem que escrever a biografia do Ari Trentin sou eu. Né? Aí conversei, liguei para a Cristina, fizemos então a primeira reunião oficial sobre isso, esteve junto a Geni Trentin, que é uma das irmãs do Ari, e essas duas, a Cristina e a Geni, foram as pessoas que encabeçaram esse projeto todo junto comigo, né? E a gente trabalhou essas reuniões oficiais em 2017, começamos a trabalhar, fizemos um projeto via LIC municipal, que foi aprovado, trouxemos o produtor cultural Cláudio Troian, né, para encaminhar,
Foi aprovado em 2018 e a gente passou trabalhando esse tempo todo, esse período todo, com a pandemia no meio, né, com as paradas que foram necessárias, obrigatórias em função da pandemia. Mas agora, 2022, o livro, a obra, chega a público. Então, o poder dessa convicção que a família tinha, desse mantra da Cristina, se concretiza agora com o lançamento do livro, né, que faz um pequeno resgate da vida, dos trabalhos do Ari Trentin, do seu talento, e a gente oferece também uma pequena degustação de alguns poemas dele que foram selecionados por mim, algumas crônicas que ele publicou em jornais na época, também selecionados por mim, e uma sucessão de fotografias, porque ele também era fotógrafo, a foto de capa do livro mostra o Ari fotógrafo, como máquina na mão. A Cristina Mioranza fez essa curadoria das fotos do Ari Trentin, que a gente pretende ao longo do ano fazer algumas exposições e mostras. O pessoal vai ficar sabendo por vocês, a TV Câmara vai divulgar isso também no momento apropriado. Sem dúvida nenhuma. E aqui essas datas elas não são à toa, elas têm uma lógica também. Porque 2017? 2017 fazia 50 anos do lançamento do Matrícula. Uma obra poética inaugural aqui no contexto caxiense que dá um fôlego para a poesia local, digamos assim, da qual o Ari Trentin fez parte. Eles tinham um grupo que se organizava, tá? E dentre os quais se encontravam aqui, por exemplo, Oscar Bertoldo, Dalauba, que seleciona os textos, Jaime Paviani, José Clemente Pozenato, Ari Nicodemos Trentin, enfim, o grupo, o Eduardo Dalauba, no caso, o grupo se organizava aqui no sentido de produzir os textos e ter essa obra inaugural em 67. Eu lembro aqui de alguns dos escritores dessa época que voltaram, que estão vivos e que participaram aqui de um Café com Letras especial. Eu vou lembrar, pelo menos, do José Clemente Pozenato e do Jaime Paviani. Esses dois, com certeza, estiveram aqui numa edição especial e que tu, em parceria com a turma do Órbita Literária lá, liderada pelo Cláudio Troian, enfim, que é um grupo informal que promove discussões literárias semanalmente, das quais eu já tive o prazer de participar, muitas vezes até convidado por ti aí para conduzir alguns painéis lá. Houve, então, essa comemoração dos 50 anos do Matrícula com uma edição especial. E ali tu te sentiste provocado, porque o Ari Trentin era uma das figuras proeminentes desse Matrícula, né? Isso mesmo. Era um grupo. Esse Matrícula foi um livro, né, lançado, como tu mesmo disseste, em 1967, há mais de 50 anos agora, né? E que marcou a época na renovação da poesia feita na Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul. Teve reverberação, inclusive, em Porto Alegre, o lançamento do livro. E, naquela época, reuniu 5, então, jovens promissores talentos da poesia da Serra, né? Que eram todos amigos, conhecidos do seminário, né, todos eles seminaristas, alguns viraram padre mesmo. O Ari Trentin era padre até o fim da vida, o Oscar Bertoldo de Farroupilha também padre, os outros colegas do seminário, Jaime Paviani, José Clemente Pozenato, Delmino Gritti, esse quinteto. Amigos jovens de 20 e poucos anos na época, né, envolvidos com a Faculdade de Filosofia, que depois é uma das que vão dar origem à Universidade de Caxias do Sul, né, juntando-se com outras. E eles, todos apaixonados pela poesia, fazedores de poesia, poetas, né, com grande talento, mas jovens, se reúnem e lançam esse livro, Matrícula, né, e o livro ganha alta repercussão. E o interessante é que, passadas as décadas depois disso, Fábio, essas cinco jovens promissores, talentos, cumpriram essas promessas, né, viraram, de fato, talentos consolidados da cultura, da poesia e da escrita da Serra Gaúcha, né? Então, se você evoca o nome de José Clemente Pozenato, né? Não tem o que discutir, Jaime Paviani e mesmo os dois que já nos deixaram, né? Ari Trentin e Oscar Bertoldo, né? Falecido há bem mais tempo. Então, é um grupo de força. E fazendo justiça aqui, quando eu cito outros nomes, porque eu tentei usar como uma colinha o próprio livro, aí nós temos a segunda fase, que é o Matrícula 2,
que daí sim entram nomes mais contemporâneos, como Valdir dos Santos, Ana Araldi, Eduardo Dall'Alba, que eu citei o Dall'Alba, Flávio Luiz Ferrarini, Dinarte de Borba e Albuquerque, Marco Antônio de Menezes, Marcos de Menezes, que já veio aqui várias vezes também com a sua poesia. Só para não deixar essa confusão, porque tu pegas os primeiros matriculados e eu ali citei alguns do matrícula 2, então agora citei todos. Dall'Alba é do 2. Exato, para fazer justiça, não deixar nenhuma confusão. Mas enfim, então aí tem esse marco inaugural e ali o Ari Trentin já era provocado à poesia, mas tentando seguir o fluxo do livro. Então aí tu tens esse contato inicial, que foi detalhado no pós-fácio da obra, né? Quer dizer, nós começamos pelo final, agora voltamos para o início. E aí a figura do homem, Ari Nicodemos Trentin, que é uma brincadeira também com o Nicodemo, no decorrer do livro, tu fazes ali uma alegoria, lembrando o personagem bíblico lá, que tentou salvar Jesus diante de Pôncio Pilatos. Sim, ajudou a carregar a cruz. Antes do episódio da crucificação e tal. E o avô dele tinha um S a menos, né? Sim, era Nicodemo. Nicodemo, e ele ficou Nicodemos. Isso mesmo. Em homenagem ao avô. Em homenagem ao avô, mas com S a mais. Isso mesmo. Talvez o escrivão lá se passou na hora. E é bem interessante, porque o Ari, então, ele é descendente de imigrantes italianos, né, que inicialmente se colocaram na linha Tapera, interior de Gramado. O Ari não é caxiense de nascimento, ele é gramadense de nascimento. E depois, claro, vieram para cá, todos eles, e se estabeleceu fez a carreira da vida dele a partir de Caxias do Sul, né? Mas é interessante porque, se não me engano, os avós do Ari Trentin, lá no interior da Vila Tapera, em Gramado, são eles que protagonizam na vida real, né, aquele episódio da troca de casais de imigrantes que vai inspirar o amigo dele, escritor José Clemente Pozzenato, a escrever o livro O Quatrilho. O Quatrilho, a ficção que o Pozzenato escreve, depois vira filme, vai concorrer ao Oscar, é uma ficção baseada em fatos reais. Isso o Pozzenato mesmo diz e revela a partir de acontecimentos que houve com a família de ancestrais do Ari Trentin. Gramado pertencia a que cidade mesmo naquela época? Tu citas no livro isso. Se não me engano, era Taquara. Isso, ainda não era Taquara, ainda não era emancipado. Ainda não era emancipado. Né? E então tem toda essa questão envolvendo, né, esses amigos escritores que trocam informações, e isso vai acabar fundamentando e palmilhando a história da literatura da nossa região. Né? Então, indiretamente, o Ari Trentin tem a ver com a concepção do grande romance feito aqui em Caxias do Sul, que é um quatrilho do José Clemente Pozzenato, por essas ingerências entre os amigos. Né? Tem umas curiosidades de infância. Primeiro, uma saúde debilitada. Em dado momento, ele se torna um dos primeiros pacientes, digamos assim, a receber uma válvula no coração. Né? Nos anos 70. Nos anos 70. Né? E na infância, ele exercia algumas brincadeiras, como, por exemplo, de padre, em que a hóstia eram as hóstias eram rodelas de batata doce. Isso. Então tem algumas peculiaridades assim baseadas em relatos familiares. Nós estamos quase nos aproximando da metade do programa, mas antes de entrar na chamada para as dicas do autor, eu gostaria de pegar pelo menos esse início do envolvimento dele acadêmico. Porque ele tem uma formação bastante forte, preferencialmente na área da filosofia, e que depois ela sai um pouco desse caráter mais duro, digamos assim, das leituras, da concepção teórica humanística, e descamba para um lado mais artístico e até operacional da própria fotografia, mas que ele o faz com muita responsabilidade isso. Não é simplesmente adquirir os equipamentos e começar a fazer fotos, né? Ele chega a passar temporadas nos Estados Unidos, sim, ele faz aperfeiçoando nisso. Isso, né? Ele faz um curso importante nos Estados Unidos, né, na área visual, audiovisual, fotografia e televisão, que era outra paixão dele, né? Ele tinha paixão pela escrita, pela poesia, mas concomitantemente também, né, pela arte visual. Eu sempre, depois de conhecer a história dele, eu digo, o Ari Trentin era um cronista, tanto da escrita, quanto da vida, quanto um cronista visual. Né? Ele sabia perenizar aquilo que ele via na forma de imagem. Ele se envolve,
por meio da sua participação na Universidade de Caxias do Sul, professor, se envolve também dentro das pró-reitorias na época e vai ter uma participação definitiva na criação do núcleo audiovisual da Universidade de Caxias do Sul, que vai depois cair na estrutura da UX-TV. A estrutura da UX-TV. Ele tem uma participação fundamental nisso. A UX-TV que dura em torno de 20 anos, né? Mais ou menos, por aí, depois termina. E depois disso, ele vai, no começo dos anos 2000, ele migra para a Universidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde também ajuda lá a criar o núcleo de audiovisual lá, na Universidade de lá. Tanto é que lá, a TV deles, o núcleo audiovisual lá, tem o nome de Ari Trentin, a sala. Homenageio em função disso. Homenagem, né? Então, ele gostava muito disso e trabalhou também dentro do projeto ESIRS, ligado à Universidade de Caxias do Sul, com a professora Cleudes Piazza, o Pozenato também e outros, fazendo esse resgate da cultura imaterial da nossa região toda, fazendo fotografias, né, dos antigos imigrantes e do que eles deixaram até hoje em termos de cultura. Então, ele tinha essa vocação audiovisual também dentro das veias dele correndo e que o definia também, né? Então vamos chamar de imediato as dicas do autor aqui e na volta das dicas do autor tratar mais especificamente aí dos textos, então da parte do Ari Trentin escritor e da parte também do Ari Trentin fotógrafo. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, recebendo aqui o jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst. Vamos dar um tempo na abordagem de algumas tramas, um passeio pelo talento multifacetado de Ari Trentin. Eu vou pedir, Marcos, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando em casa. Dicas de leitura podem ser clássicos, obras desconhecidas, algo que tu entendas que o pessoal precisa correr atrás e ler também. Na minha opinião, aproveitando o gancho do tema da nossa entrevista, a minha sugestão é leia autores caxienses. Nós temos grandes escritores aqui. Então, os livros de Ari Trentin podem ser encontrados nos sebos e na universidade, os livros de José Clemente Pozenato, livros de Oscar Bertoldo, né, que estão aí, e livros também do projeto Matrícula, né? É possível encontrar ainda esse resgate facsímile que foi feito. Até essa edição de 2017 que nós citamos aí. Justamente, é possível encontrar, né, que traz toda essa obra, e também obras dos poetas do Matrícula 2, como tu mesmo citaste, né? Flávio Ferrarini, Dinarte Albuquerque, Marcos de Menezes, Dalauba, né? Mesmo alguns que já tenham ido, suas obras estão aí, merecem ser lidas porque são de alta qualidade. Nós temos aqui, eu estou tentando procurar, e aí vamos entrar nos textos dele. Claro que não vamos dar conta de falar de tudo. Mas, por exemplo, tu conseguiste até um poema inédito aqui na... Página 80. 80, me dá ajuda aí. A página 80 nós temos aqui A Mais Pura Germinação, poema inédito. Vou tentar ler um trechinho aqui, então. Pedra, Pedro, luz, água, fogo, terra. Pedro, que és Pedro, não és pedra, és luz. Sempre de novo, recém-nascida, em nossos corações. A luz que transpiramos em nossos corpos, como se fizéssemos de teu sangue transparente a chama que fecunda nosso dia, nossa noite. Agora estás aqui e não és uma lembrança perdida num campo de papoulas. És a luz, a luz, a luz, que incendeia nossos olhos. E te vemos, não mais em nosso medo, não mais em nosso sonho. Tivemos inteiro em nosso todo espaço que é flor, que é fruta, que é sol, que está dentro de todas as nossas esperanças. Esse, digamos, é o primeiro estrofe aqui de abertura de A Mais Pura Germinação, poema inédito. Por que inédito? Como que tu encontraste esse... Inédito porque é um poema que não figura em nenhuma das obras literárias que ele deixou. O Ari publicou 5 ou 6 livros de poesia, né? Também era tradutor, traduziu alguns contos de Edgar Allan Poe, né? Isso pouca gente sabe, isso está escrito aqui no livro. E alguns poemas ficaram inéditos dele em cadernos que a família guardava em casa. Então a gente achou por bem, nessa obra, brindar o público, né, com um dos poemas que não tinham vindo à luz ainda, feitos por ele. Tu tiveste uma dificuldade, porque ele morre em 1960 e... Ele morre em 2000 Não, ele morre com 60 anos. Com 60 anos. Aos 60 anos em 2002, corrigido. Ele morre aos 60 anos em 2002
E ele tem meio que não digo que um acesso de fúria, mas algum desânimo, algo do tipo, que o faz incendiar muitos materiais. Tu tens noção do que de fato foi incendiado, que poderia daqui a pouco ter enriquecido ainda mais essa obra? Na verdade, eu acho que nem a família tem noção do que ele botou fora, né? Mas a família me conta, tá no livro, que ele queimou alguns originais, né? Queimou algumas fotos que ele tinha também. Por que motivo? Eu não acredito em acesso de fúria porque não era do perfil dele. Né? Ele é uma pessoa centrada, acordada, tranquilo. Deve ter sido alguma questão psicológica pessoal ou também essas questões do autor, porque eu percebi que o Ari era uma pessoa que retrabalhava o tempo todo os seus textos. Né? Ele revia textos já publicados, né? E nos seus caderninhos ele estava sempre riscando aquela palavra e botando outra. Então, sempre aquela obra em constante processo, né, na sua cabeça. Então, acredito que não queira ter deixado nada que ele não estivesse chancelando. É que está, pode ter sido isso também daqui a pouco. Não faço questão que tome em contato com isso aqui. Não está pronto, queimou. Não é assim. Então, mas, de certo modo, não desqualificou a sua obra no sentido de terminar com toda a obra. Né? Não. Daqui a pouco aí não estaríamos nem aqui discutindo à luz. Talvez haja mais coisas inéditas que a gente possa, no futuro, Exato. E aí, percorrendo aqui o próprio poema, de bastante profundidade. Logo, a sequência de poemas é sucedida por crônicas. Por exemplo, uma delas aqui, Cara de Fantasia, Cesta Básica, Baú de Imagens. Essas crônicas, elas vieram necessariamente de onde? Elas chegaram a ter publicações de jornais da época? Em jornais da época de Caxias do Sul, sim. Ele era cronista fixo em jornais, né? Ele exercia também essa plataforma, né, de expressão escrita e gostava muito, era um ótimo cronista. A dificuldade, na verdade, que eu tive foi de conseguir selecionar quais entrariam, quer dizer, num cabedal de material bom, de alta qualidade. Porque nós temos um bom acervo de jornais em Caxias, né? Acredito que tu tenhas encontrado. Né? Sim. Né? E mesmo nesses jornais, nas pastas dele, e os poemas que estão aqui foram todos tirados dos livros que ele publicou, né? Exceto esse inédito, né? Então, a grande dificuldade é o que deixar de fora. Facilitou a partir do momento que com a família a gente conversou que a ideia é dar uma degustação para o leitor dessa biografia. Ter uma noção de como é que Ter uma noção. Se interessar, vai atrás da obra. Exato. Como eu disse que estão. Exato, porque, embora seja um perfil biográfico, ele deixa pistas para mais aprofundamentos, né? Claro. E também a ideia, imagino, que era fazer uma obra de uma leitura só, não ficar aquele tomo quase que interminável. Né? Exato. Até por uma questão também de própria viabilização da obra. E aqui o fotógrafo, que aí nós citamos esse papel dele mais administrativo, viabilizando os setores da área de fotografia e de imagem. Inclusive na PUC do Rio Grande do Sul, ele tem uma passagem por lá, tu citaste a Universidade de Blumenau, agora a própria UX, depois viabilizando a própria TV UX, que teve uma duração aí de pouco mais de 20 anos. Talvez se ele continuasse vivo, as pessoas não são eternas, acho que a UX não teria terminado. Mas saber. Ele era um entusiasta. Mas é que ele falece em 2002, né? Então... mas ele já estava em Blumenau. Já não estava mais aqui. Mas ficaria sabendo, né? Ia dar um jeito de tentar impedir. Provável. Vamos lá. Era uma das grandes paixões dele. Aqui na medida que eu vou passando as fotos, e se tu quiseres dar uma pincelada nessa parte dele, fotógrafo, as imagens são lindas, a curadoria. Ele chegou a passar alguns anos nos Estados Unidos, né, fazendo cursos específicos para a questão audiovisual. Ele teve fotos premiadas no concurso Kodak, inclusive, né, e ele saía com a câmera em punho, sempre que podia, fotografando o que chamava a atenção dele. Né, e, às vezes, fazia incursões pelo interior, porque descobria que, olha, tem uma capelinha lá no interior da linha tal que ele não conhecia, então ele tinha que conhecer, pegava a máquina, ia para lá atrás disso, né, para resgatar essa cultura visual. Aqui na 109, região. A propósito, nossa equipe está pegando, desculpa te interromper, Marcos. Tranquilo. Fotografia premiada no Prêmio Kodak de 1982, que tu falaste. Pega uma janela aqui com a cortininha e tal. E uma paisagem sempre do homem no campo, basicamente, né? A figura do campo.
o descendente, né, dos imigrantes, né? E nesse ano de 2022, né, é um ano que marca os 20 anos do falecimento e os 80 anos de nascimento dele, né? Então vem bem a calhar a gente conseguir trazer essa obra nessa data. E a ideia é, ao longo do ano também, a Cristina fez essa curadoria das fotos, foi feita pela Cristina Mioranza, sobrinha dele, e a gente pretende, ao longo do ano, levar essa exposição física, né, para alguns lugares itinerantes aqui em Caxias, para que as pessoas tenham acesso também àquela que foi a última mostra fotográfica feita pelo Ari Trentin. Então, logo, logo teremos essas novidades também andando na agenda. Na reta final tem uma perspectiva litorânea também. Sim. As ondas se arrebentando, a água se arrebentando nas pedras, enfim. Era um grande poeta visual também, né? Da escrita e do Aqui visual. Provavelmente da temporada dele nos Estados Unidos. Ó. Sim, tem várias. E nessa temporada nos Estados Unidos, né, ele se correspondia com cartas para a família o tempo todo. Ele era um grande missivista, um escritor de cartas. Esse é um outro ponto que nós não tocamos, né? Que está aí no livro. O livro, que é exatamente a sessão posterior. Pode continuar, Marcos. Justo. Vamos mostrando aqui. Ele trocou muitas cartas e cartões com a família, que emocionava muito, mantinha ele presente. Aqui a propósito, a primeira delas em inglês aqui. Muito. Ele escrevia muito inglês, até para exercitar. Os seus sobrinhos exercitassem My dear inglês. Cristina. Isso. E o interessante é que a família me disponibilizou algumas dessas cartas, que eu achei interessante a gente levar a público, porque ele faz muitas reflexões filosóficas e humanísticas nessas cartas para os familiares. Então, o interesse desse material, ele vai muito além do círculo familiar, né? É um interesse universal. O Ari Trentin, ele universaliza, né, o interesse das suas cartas para a família. Por isso que mereceu também uma sessão especial, né, sobre o missivista, porque se você lê essas cartas, você tem vários bons motivos para reflexão a partir disso, que era um dos aspectos dele. Ele era um humanista, né, e o que todos dizem é que você nunca saía de um encontro pessoal com o Ari Trentin sem ter tido algo a acrescentar de bom para si mesmo ou para a tua reflexão. Né? Eu achei fantástico aqui, folheando, ainda temos um minutinho, acho. Aqui, por exemplo, ó, ele se predispôs, como tu falaste, não só a trocar as mensagens, mas nas cartas deixar pistas de textos que talvez, se tu não tivesses feito o cotejo pelas cartas, se perderiam. Por exemplo, autorretrato. Quem, como eu, do tempo perdeu a memória total, desfaz a lágrima em barco de vidro e pétala de sal. Requiem para uma rosa. Se um dia tudo tiver nascido, o que será da rosa? Azul nascerá, talvez, e pelas estradas desfará os minutos do nosso definitivo cansaço. Cara, é lindo isso aqui. É um grande poeta. E é um insight poético que ele teve ali e que talvez, se não fosse registrado na carta, ele mesmo... Talvez não usasse. Não, e se esquecesse. Exato, né? exato. O processo criativo tem muito disso. O sujeito vai fazer uma outra coisa e tal, vou ver. E assim se pereniza. Se perdeu, né? Então, é uma identidade muito robusta e muito complexa, mas que tu conseguiste aqui, no decorrer da obra, fazer, de certo modo, de uma forma mais leve de se ler. E aqui, depois, claro, os relatos de pessoas que, de certo modo, tiveram um vínculo maior com ele. Começamos aqui pela professora Vera Stede Lisatra, figura marcada aqui do Café com Letras, volta e meia vem para cá falar das suas obras. Deixa eu ver, Valdir dos Santos, que nós citávamos lá no Matrícula 2, artista plástico conhecidíssimo, poeta, e que, a propósito, nesta edição da Festa da Uva, o Valdir dos Santos ficou responsável pelas coroas. Isso. Das soberanas e embaixatrizes. É um artista visual. Aliás, esse trio, Valdir dos Santos, Oscar Bertoldo e o falecido Jimmy Rodrigues, jornalista e cronista aqui de Caxias. Sim. Esse trio aí foi os grandes vencedores das primeiras edições do concurso anual literário da Biblioteca aqui de Caxias. Né? O Jimmy Rodrigues nas crônicas, o Valdir
dos Santos e o Ari nas poesias, né? A ponto de quase virarem or-concura, assim. Eles papavam tudo, eles ganhavam todo o tempo todo. O Jimmy Rodrigues que dá nome aqui ao estúdio onde estamos. Exatamente. O Jimmy Rodrigues dá nome aqui e foi, a propósito, o primeiro redator de atas também da Câmara de Vereadores, o embrião da figura de um jornalista. Isso mesmo. Foi o Jimmy Rodrigues aqui. Esse grande trio aí de talentos eram os grandes presentes nos começos do concurso literário, que também tem mais de 50 anos, é contemporâneo ao matrícula, ao concurso. Bem, Marcos, eu fiz um esforço aqui e te agradeço também. Bom, temos também aqui, para deixar passar, José Ivo Sartori, ex-prefeito, ex-governador do estado, Paulo Bertucci, conhecidíssimo arquiteto, sobrinho lá do Oneide Bertucci, dá nome à comenda da Câmara tradicionalista, cujo irmão Adelar Bertucci foi presidente da casa também aqui. Várias histórias, episódios. Aldo Toniaso, aqui citado também. Isso. É interessante o leitor se dedicar a ler esses depoimentos, que vários aspectos do Ari e episódios envolvendo ele. Abrelino Vazata, que foi o reitor que oportunizou o Ari Trentin, isso fica bem claro no decorrer do livro e tal. Então, o livro é fantástico aqui. Quando o entrevistado é bom, Marcos, o tempo voa e já estamos xingando aqui que nós passamos um pouco do... Sempre. Um pouco do tempo, mas vamos fazer o quê? O livro é bom e teria muita coisa para falar ainda. Eu espero que tenhamos conseguido dar pelo menos uma noção panorâmica aqui para o leitor mais desavisado e que corram atrás e se apropriem aqui dessa biografia, que acaba, em última análise, também trazendo um recorte do protagonismo de Caxias do Sul. Exato. Porque por meio desse trabalho todo, e inclusive um sujeito que peregrinou aí por outros municípios brasileiros, foi para os Estados Unidos, ele, em última análise, também levava o nome da cidade, né? Exatamente. Para mim foi uma honra ter podido me debruçar sobre a história dele, né? Fiquei muito feliz com a confiança que a família depositou sobre mim para fazer esse trabalho. E se me permite, quem estiver interessado em adquirir o livro, tem um preço simbólico de apenas R$50, todo ele revertido em favor do Instituto Filhos, todo o valor. Tanto é que só se pode adquirir ele diretamente entrando em contato com o Instituto Filhos, direto com eles. Foi um livro. Até porque a obra teve apoio de lei de incentivo à cultura, então que fique bem claro que tu não estás ganhando dinheiro algum com a obra. Né? Não. Tudo é revertido para o Instituto Filhos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Marcos. Uma honra mesmo aqui poder conversar contigo, não só pelo prestígio da tua obra, enfim, acho que engrandece a literatura local, mas pelo personagem, né, do Ari Trentin, que muitos ouvem falar, mas acredito que a obra também faz justiça no sentido de dar um destaque maior a essa personalidade da história, até a política da cidade, né, pelo envolvimento na universidade, na UX, e cultural, e por aí afora, literária, enfim. Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela presença, pelo convite, sempre às ordens. A honra foi toda nossa, como sempre, e acabamos de conversar com o jornalista e escritor Marcos Fernando Kirst, meu amigo e autor aqui desse perfil biográfico, robusto em conteúdo, não tão denso em páginas, então fácil de ler, gostoso de ler, algumas tramas, um passeio pelo talento multifacetado de Ari Trentin, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.